Porque assim, gente, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o Ministério da Saúde não ia obrigar ninguém a tomar a tal da vacina do Covid, quando ela existir, espero que seja logo. Paralelo a isso, ele cancelou a compra das vacinas que vão ser produzidas pelo laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan de São Paulo. As duas ações do presidente levaram alguns partidos políticos a buscarem no Supremo Tribunal Federal explicações para o cancelamento da compra e também para tentar garantir que a determinação de vacinação obrigatória e de outras medidas relacionadas fique a cargo de estados e municípios. Para a gente falar sobre os aspectos legais de tudo isso, está conosco por telefone o advogado Luiz Carlos Ávila Júnior, mais uma vez. Obrigada pela participação aqui, Luiz, tudo bem? Boa noite, Lívia, boa noite a todos os ouvintes, tudo bem? É um prazer estar novamente com a Rádio Univale. Luiz, conta para mim, o STF ele pode exigir que a vacinação seja obrigatória? Ele pode interferir isso não fere a Constituição? Então, na verdade, nós temos duas formas de solução. Uma forma é legislativa e a outra forma é judicial. A forma legislativa, ela já existe. As leis anteriores, assim como a lei do Covid, ela já prevê, que é a lei 13.979, se eu não estou enganado, já prevê a vacinação obrigatória, né? Então, o STF vai analisar, ou deve analisar, a questão se isso é realmente constitucional, se isso é legal, é permitido ou não. Essa lei, inclusive, do Covid foi assinada pelo presidente Bolsonaro, que pode gerar uma obrigatoriedade, não é isso? Foi assinada pelo presidente, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Salvo engano, isso está no artigo 3º da lei. Então, já existe essa lei, certo? Então, já existe a lei. Então, mas não é muito radical falar vocês são obrigados a se vacinar? Não fere o meu direito de cidadão de repente, não quero? Então, é claro que há divergências, mas o meu entendimento é de que isso não fere, de que a obrigatoriedade da vacina, ela, na verdade, ela tutela o interesse da sociedade, né? Ela tutela de uma forma imediata o interesse da sociedade, dizendo que tem que proteger a todos. Porque há pessoas que não podem realmente serem vacinadas por questões ou de tratamento de saúde, ou porque não tem uma questão imunológica adequada. Enfim, são casos não muito grandes, embora não possa se dizer que são inexpressivos, mas existem situações dessa forma. Então, justamente para isso, é legítimo o Estado te forçar a tomar uma vacina para que previna essas pessoas. Mas também há um entendimento de que a Constituição, ela veda, né, que alguém seja submetido a princípio de tortura, tratamento desumano, degradante e, por consequência, ter direito a uma vida digna, né? Então, em paralelo, o Estado também estaria tutelando a tua vida, né? O fato de você poder viver por mais tempo com uma qualidade melhor de vida, né? Então, também, não só no coletivo, mas numa visão também de Estado paternalista quanto à saúde, também seria legítima essa restrição. Já houve algum momento na história do direito em que o judiciário teve que interferir no legislativo para que seja obrigado a fazer alguma coisa? Isso é comum? Isso pode acontecer? Isso é comum. Isso é comum tanto no legislativo quanto no executivo, né, por omissões. Nós temos algumas coisas chamadas como estado de coisas inconstitucionais, e que vão desde questões de saúde. É uma constante isso até no judiciário, nós buscarmos remédios que não são fornecidos no sistema público, ou tratamentos que não são fornecidos, ou algumas outras soluções da saúde no Poder Judiciário. Isso é bastante comum. E a gente está falando de vacinação, né? Hoje em dia a gente tem um calendário bem extenso aí, bem bacana, coberto aí pelo Ministério da Saúde. A gente pode levar os filhos para vacinar. Existe no país alguma punição hoje para um pai que não vacine o filho? Ele tem que levar o filho para vacinar? Veja bem, existe punição, e há um caso no STF que deve ser julgado em breve, que é oriundo de São Paulo. Esse caso encontra-se, inclusive, em segredo de justiça,
mas o que a gente pode falar dele não divulga nome, não divulga nada, então não é problema. O que aconteceu? O Estado de São Paulo, um pai se negou a vacinar o filho, porque entendia que aquilo era contra a ideologia dele. O Ministério Público propôs ação para obrigá-lo e o Tribunal de Justiça determinou a busca e apreensão do menor para ser levado numa unidade de saúde a fim de que fosse vacinado. E na restrição destituir os pais do poder, do pátrio poder, né? Então, há restrições, sim, há punições, existe uma previsão no Código Penal, que é o artigo 268, que prevê essa punição. Existe uma série de outras sanções, como, por exemplo, o não recebimento da Bolsa Família. Ah, legal. Tá? Então, isso assim, parece que a gente está falando de alguma coisa muito nova, né? É obrigatória a vacina. Mas essa obrigação, ela já existe. A questão, talvez, que chame a atenção é obrigatório uma vacina num momento de uma epidemia, num momento com tanta velocidade, será que a vacina é adequada? Mas esse critério não é um critério propriamente jurídico que nós podemos responder. Esse é um critério que os sanitaristas, que os médicos, que os infectologistas vão ter que nos dizer. Olha, essa vacina é adequada, essa vacina responde às necessidades. Porque a própria lei diz que todas as medidas que forem implementadas, elas devem estar respaldadas em critérios científicos. Entendo. Mas a gente fica numa dúvida que a gente vê, existe uma punição se eu não vacinar meus filhos. Então, por que está havendo toda essa discussão? Por que isso foi levado para o STF? Por que não consegue se discutir isso num âmbito menor? Já que já está com tanto problema em relação ao Covid, eu fico pensando por que se tornou tão grande essa situação. E, ao mesmo tempo, existem várias linhas de pensamento, né, em relação ao que deveria ser feito. No teu entendimento, o que você acha que é o mais correto para se fazer? No meu entendimento, eu acho que o mais correto vai ser realmente a obrigatoriedade, né, porque eu entendo que ela é constitucional, e ao mesmo tempo eu acho que assim o Estado vai poder, não vejo como adequado propriamente a sanção penal. Eu acho que a sanção penal ela é em último caso mesmo. Mas eu acredito que se você não se vacinou, isso é lá do Direito à Economia, né, que há um ministro na STF simpático, inclusive, a essa tese. Então, se você não se vacinou, você eventualmente ficar doente e você arca com os custos disso. Né? E não só com os teus, mas com os custos colaterais daqueles que você transmitir e que você causar dano. Me parece que essa seria uma solução adequada. Eu não sei se vai chegar a esse ponto do STF, acho que não. Acredito que a decisão vai ser pela obrigatoriedade e que, na falta de cumprir a vacinação, então se impõem outras limitações de direito, como recebimento de alguns de proventos públicos ou contratação com o poder público, ou até de circulação, né? Eu acredito que talvez o STF vá por essa via. E no caso, teve um partido que contestou, ainda falando da vacina, a não compra, né, o cancelamento da compra. Tudo isso, Ávila, todas essas questões jurídicas, no teu entendimento, elas podem atrasar no nosso país, no caso de uma vacina ficar pronta, a vacinação, ou mesmo correndo esse processo no STF, a vacinação pode acontecer? Não, eu acredito que isso não vai atrasar, porque eu entendo que é um movimento mundial, né? Uma coisa que a gente pode pensar numa vigilância sanitária internacional. Então, eu acho que isso, a hora que tivermos uma vacina adequada cientificamente, automaticamente isso vai ser acelerado e vai estar resolvido. Não acredito também. É lógico que, assim, qual é a pena? A pena é que, a pena no sentido do que nós estamos sofrendo. Isso não deveria ser discutido, né? Deveria ser um consenso e uma assimilação, mas infelizmente é uma realidade, não só do Brasil, de muitos outros países, né? Eu ia te perguntar, tem outros países que estão contestando essa vacinação de compulsoriedade ou não? Existem essas discussões em outros lugares? Existem vários outros países que estão contestando. A Itália está debatendo se vai tornar obrigatório ou não, mais ou menos nos mesmos patamares do Brasil, a Espanha também.
A França sinaliza em que vai ser obrigatória. A Austrália já disse que é obrigatório, mas isso há um debate forte. Na verdade, esse debate ele não é de hoje. Tem um estudo da OMS no início de 2019, ou seja, antes de nós termos a pandemia Covid-19, que falava exatamente nos 10 principais problemas da saúde no momento, né, nos próximos 10 anos. E um dos principais problemas era a relutância de vacinação. É um retrocesso, né? Tem que discutir isso, né, Ávila? Como? Desculpe, não consegui ouvir. É um retrocesso a gente pensar, né? Tem que é um discutir retrocesso. isso. A nível de Brasil, nós tivemos essa discussão em 1904, numa epidemia de varíola. 1904. Estamos em 2020, né? Olha isso. E a gente está discutindo se vacina ou não, né? Chega a ser triste, né? Saber que tem tantas coisas para serem resolvidas e isso ter se tornado tão grande. Mas que bom que você veio esclarecer para a gente aí, que a gente está querendo falar desse assunto há um tempinho. E é sempre bom contar com pessoas aí que podem esclarecer, de falar de uma forma mais prática para o nosso ouvinte aí sobre o que está acontecendo. Muito obrigada, viu, Ávila, mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite a todos.